O litoral do Espírito Santo tem uma das maiores e mais diversas faunas marinhas do Brasil, sabia? Comparado a Fernando de Noronha. Aqui tem um encontro de águas quentes com águas mais frias, justamente no litoral do Espírito Santo. Isso faz a gente ter uma diversidade muito grande de fauna marinha, muitos peixes. Fauna marinha diversa mesmo no nosso estado, né? A gente às vezes não valoriza tanto, mas o Espírito Santo tem essa riqueza muito grande. E seguimos falando então do meio ambiente, porque o INCAPER lança hoje o Atlas, falando do clima do Espírito Santo. É um documento com dados, registros, por exemplo, tem a chuva de 79, Mário, são documentos desde 1978 registrados, de 78 para cá. E o Christian Miranda vai mostrar para a gente agora, está perto de alguns documentos, algum dado assim que chama a atenção. Christian, bom dia novamente. É um dossiê meteorológico, viu, Fabiola, Mário? Bom dia novamente para vocês, a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no CREA, na Enseada do Suá, onde vai acontecer esse seminário de lançamento do Atlas. Inclusive aqui, vou pedir para o Arquimedes mostrar, são vários dados aqui, olha só, registro histórico de observações meteorológicas. Esse daqui é de 1976, mas tem dados de 100 anos atrás, olha aqui, ó. 1924, esse ano completa 100 anos, vários dados. E aí, com base nesses dados e nesses equipamentos que ficam em estações meteorológicas, que medem, por exemplo, radiação solar, temperatura, tudo isso se transformou, vai se transformar também, né? Claro que já está disponível, você aí de casa, inclusive, pode apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, você já tem o Atlas digital. Mas são esses daqui que já estão impressos e estão aqui já até alguns abertos, que serão lançados hoje, essa parte física, né, esse documento físico. Quem vai explicar para a gente, claro, é o próprio meteorologista e pesquisador do INCAPER, Pedro Pantoja, né? Pedro, olha só, primeiramente, bom dia, obrigado por participar com a gente. Eu já quero te fazer uma pergunta e você mostrar para a gente na prática. Quais são as diferenças desses dados que vocês conseguiram levantar ao longo desses 2 anos com base naqueles dados ali? Perfeitamente. Bem, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar apresentando o resultado do nosso projeto de pesquisa. Então, esse é um projeto de pesquisa, né, que foi apoiado pela FAPES. Então, ao longo de 2 anos, nós reunimos toda essa base de dados, né, que estava apenas em planilhas, como você exibiu mais cedo. Digitamos esses dados e hoje nós estamos apresentando os produtos que são provenientes desses dados, né, que são os mapas de temperatura, máxima, mínima e média, chuva, evapotranspiração e balanço hídrico, né? Esse daqui, por exemplo, o que ele mostra para a gente? Esse é o mapa da diferença entre o que choveu e o que evaporou para a atmosfera. Então, essa é uma informação extremamente importante, porque a partir dessa informação a gente consegue identificar os locais onde esse déficit de água é negativo. Nesse caso, por exemplo, aqui, a região parte norte, noroeste e um pouco do sul também. Também, o extremo sul do estado também está com balanço negativo de água, então a partir do momento que o gestor identifica esses locais, é possível tomar medidas, né, para resolver essa questão. Agora, esse outro mapa que o Arquimedes está mostrando aqui, isso daqui é chuva, né? Precipitação. Isso nada mais é do que o comportamento da chuva para esse período, né, de dados. Então, como é a distribuição espacial e temporal da chuva no Espírito Santo. Então, a partir dos dados que nós exibimos mais cedo, essas informações foram produzidas. Então, a gente consegue inferir, inclusive, que a parte norte, noroeste, que é mais quente, inclusive, chove até pouco, né? Olha só, essa parte aqui do norte, Grande Vitória, um pouco da parte serrana e o sul, né? Exatamente. Então, a região serrana do estado é a área onde mais chove, né? Então, o extremo norte e o noroeste é a região onde menos chove. Então, nada mais... Essas informações validam e está sendo exibido nos mapas, né? Isso tudo que vocês compilaram dentro desses 2 anos, claro que vocês não compararam, mas serve de instrumento para pesquisas e comparações para a gente saber para onde nós estamos indo? Perfeito. Esse é o primeiro passo que nós demos, né, onde nós estamos apresentando uma base de referência a partir de hoje. Então, o Espírito Santo tem uma referência para essas informações de temperatura, chuva, radiação, balanço hídrico. E a partir desse momento a gente consegue fazer essas afirmações, né? O que está acontecendo com a chuva, o comportamento da chuva e a temperatura no Espírito Santo. Então, a partir de hoje a gente tem uma referência para fazer essa comparação. Olha só, então, só para reforçar, vocês vão lançar essa parte física hoje, esse documento, esse Atlas aqui, são muitas páginas mesmo. E aí eu já queria convidar você de casa, já vou até
convidar novamente você de casa para apontar o seu celular para esse QR Code que aparece aí na sua tela. A gente está mostrando, o Arquimedes está mostrando, olha só, o Atlas Climatológico do Espírito Santo, que explica o que é, o que ele apresenta, as aplicações, as fontes também que foram utilizadas, né, para toda essa pesquisa. Ó, a luz aqui acabou, gente, mas não se preocupa não, a gente vai continuar aqui no ao vivo. É assim, ao vivo é isso. Então, aponta aí o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, que é esse aqui também, que está aqui na minha mão, e aí você consegue visualizar melhor todos os mapas que estão aqui nesse Atlas. Agora, eu queria que você até explicasse para a gente, ó, a luz voltou, que você explicasse para a gente, Pedro Pantoja, que a gente estava falando aqui mais cedo, ô Mário e Fabiola, que a gente está perto também da florada dos ipês. Todos esses mapas aqui que mostram, por exemplo, a temperatura e tudo mais, isso acaba interferindo, por exemplo, na florada, né? Sim, isso é uma base de dados que vai subsidiar uma série de pesquisas dentro do Estado, né? Como eu estava explicando para você mais cedo, essa mudança da fase fenológica das culturas, né? Nada mais é do que o acúmulo de temperatura ao longo de determinado período. Então, na década de 70, 80, a temperatura era mais amena. Então, essa mudança levava um período maior para esse acúmulo de graus dias, como pegando aquele exemplo de 200 graus. Para mudança de fase de determinada cultura era 200 graus, esses 200 graus acumulados aconteceria em 3 meses. Agora, com o aumento da temperatura observado nos últimos anos, essa florada, como por exemplo do IP que a gente está conversando, vai acontecer antes, breve, porque esse acúmulo para a mudança da fase fenológica vai acontecer mais breve por causa da temperatura, né, que está mais alta. E esse acúmulo também acaba acontecendo mais cedo, né? Tá aí, então, portanto, é uma das explicações de muitas outras que podem ser feitas com base nesses dados do mapa, né, dos mapas. Vem aqui, Arquimedes, vamos mostrar um pouco mais. Mário e Fabiola, são vários mapas que tem por aqui. Temperatura média mensal, também traz mensal, olha só. Parte de Santa Teresa, ali no norte do estado, Linhares, São Mateus. Então, assim, é um material bastante robusto, que já está disponível na parte digital, de forma digital, que tem aí o QR Code na nossa tela, e também num seminário que será apresentado ainda hoje aqui no CREA. Eu volto com vocês aí no estúdio. Cristian, obrigada. Pois é, QR Code, tudo digital aí, bem moderno, mas me chamou muita atenção também esses equipamentos antigos aí que eles usavam. Mostra lá pra gente, explica aí também, por favor. Já tem, eu que quase mostra não vi. da Deixa eu década de ver. 80, década de 70, a umidade relativa do ar, que mostrava também a intensidade da radiação. Radiação? Olha isso. Gente do céu. Mostra pra gente, pra que é cada um serve aí? Olha a bolota aí que trouxe, olha Isso essa aí. bolota. Nem sei se posso mexer, né? Ó, vou servir de professor aqui, mas ele que vai me explicar melhor, tá? Pra gente aqui. Eu sei que esse daqui é de radiação, que ele explicou assim por alto, radiação da luz solar. Esse daqui é temperatura. É isso mesmo, vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, ó. Radiação, explica para quem está em casa esses equipamentos que são antigos, né? Que usaram para ter todos esses dados. Exatamente. Então, esses são os equipamentos que fazem parte de uma estação convencional meteorológica. Então, o observador meteorológico ia todo dia na estação meteorológica fazer a leitura dos equipamentos. Então, aqui a gente tem o heliógrafo, que é o... Heliógrafo? Isso, é o equipamento que faz o registro da radiação. Então, qual é o princípio de funcionamento dele? A radiação solar bate nessa bola de cristal e queima a fita, que vocês podem ver aqui que ela está queimada. Gente, olha os queimadinhos aqui, rapaz. Então, a gente tem a informação do horário do dia. Aqui é uma fita que é numerada, você está vendo? Então, a radiação bate na bola de cristal, queima a fita que fica presa no equipamento e a partir daí a gente consegue estimar, né, medir a hora de brilho solar no equipamento durante o dia. Está mais forte, né? Isso, exatamente. Então, esse é um dos produtos que esse equipamento vai nos fornecer. Esse daqui? Esse aqui é para fazer a leitura da chuva. Então, nós temos aqui o pluviômetro, né, onde a chuva cai dentro do equipamento. Então, deixa eu passar para cá. A partir do momento que nós temos o acúmulo da água aqui, o leitor ia na base, abria a ferramenta e o acúmulo da água era feito no recipiente. E a partir daí, a leitura é feita no próprio equipamento para saber quanto de chuva caiu nesse equipamento ou naquela estação meteorológica em 24 horas. Saquei. Esses outros dois aí, tem esse terceiro aqui também, né? Esses outros dois aqui. Isso aqui nada mais é para registrar a velocidade do vento, então o vento bate e gira e é registrado no equipamento, e os demais são registro de temperatura, máxima, mínima e média, todos esses equipamentos ficam disponíveis no abrigo meteorológico.
Esse também é temperatura. Temperatura do ar, isso. Esse aqui, o princípio é o mesmo, né? Que é registrar tanto a temperatura do bulbo úmido quanto do bulbo seco para saber a umidade relativa do ar. Então vamos lá. Vento, temperatura, umidade, quantidade de chuva e radiação solar. Isso. Todos esses dados estão compilados nos pergaminhos, né, antigos. Tudo isso daqui ao longo de todos esses anos, 100 anos, né? 100 anos foram registrados nos papéis, então a gente digitou esses dados, hoje já fazem parte do banco de dados do Estado e a partir de agora a gente vai gerar muitas informações com base nesses dados. É isso aí, Mário e Fabíola, que venham muitas pesquisas que possam nos ajudar a manter o nosso meio ambiente, né? Volto com vocês aí no estúdio. Equipamentos da década de 70, você viu de medir radiação? Que interessante. 70, Só bate, 80. Queima o papelzinho, outro médio velocidade do vento, intensidade também. E os dados todos dessa época, então, compilados nesse Atlas. Obrigada, Cristian Miranda. O que o G1 do